né, para hidratação. Eu não sou contra quem faz, eu já fiz algumas vezes, muito raro eu faço, Sônia. Eu acho que umectação em cabelo afro, dependendo do tipo de óleo, se você não souber fazer e deixar e passar do tempo, pode até virar uma cola. Eu já quase fiz isso com o meu cabelo, então não é uma coisa que eu gosto muito de passar, não. Ah, entendi. Mas isso esse você fala que é uma característica do seu cabelo, então você sentiu que para o seu cabelo os óleos vegetais passados diretamente no fio não foi interessante? Ou você acha que isso no seu dia a dia, no tratamento aí com as suas clientes, quando você faz os seus protocolos, você realmente não viu muita diferença entre usar a umectação direto no cabelo e usar a umectação nos cremes? Eu prefiro a umectação nos cremes. Nos Eu não faço cremes. uso de umectação diretamente no fio. Por quê? Depois, é um procedimento assim, né? É uma pré-lavagem, uma pré-hidratação, para Uhum, agredir menos o fio à haste capilar. Mas, ao uhum. mesmo tempo, quando você vai remover o residual do óleo, você também vai ter que lavar mais vezes aquele couro cabeludo. Então, quando você pensa em fazer umectação, você tem que pensar em diferentes fatores. É, num, é, na terapia capilar é como um todo. Então, não é Uhum. todo mundo que é bem-vinda à umectação. Se a pessoa já tem uma tendência a dermatite seborreica, tem que saber utilizar os ativos corretos no couro cabeludo. Então, assim, Uhum. umectação, não, quando você faz terapia capilar, eu gosto mais de utilizá-la, esse As procedimento dentro de uma máscaras. máscara, um óleo de uva, um óleo de abacate, um óleo, até um óleo de coco, sabe? Por que não? Mas assim, Uhum. diretamente no fio, poucas vezes utilizei. Existem óleos que eu já usei o de abacate, mas assim, ó, se você usa aleatoriamente, ele vai ter um efeito positivo. É que o meu cabelo, Sônia, ele Uhum. é super tratado, graças a Deus, E né? bem fino, né? Dá para perceber que ele tem uma característica realmente característica de um cabelo fino. Talvez Sim, por isso ele dê esse movimento, esse volume assim interessante. sim. E escovado ele é liso. Pouquinho, ele murcha. É, não é tão pouco, mas você vê que não é uma cabeça super cheia. Eu tenho volume, né? A Aham. espessura do meu fio, ela é um fio fino. A maioria dos cabelos afros são, né? Um Uhum. cabelo hoje com uma textura grossa é maravilhoso, porque ele é um pouco mais forte, mas ele também se torna um cabelo mais resistente, mais ressecado, até a deposição da cosmética. Nesses cabelos assim mais secos, eu já acho bacana utilizar um pouco a mais do óleo vegetal Uhum. dentro das cumbucas na hora de fazer a hidratação. Ele entrega um resultado eficiente. Existem diferentes tipos de máscaras assim que você pode, né, Tá colocar, utilizando, está colocando. utilizando, fazendo essa mistura. E importante buscar uma sinergia entre aquilo que Uhum. você está fazendo, né? Então, quando se trata de óleo vegetal, né? Podemos falar de fragrâncias. Claro, com certeza. Uva, eu acho ele maravilhoso. Abacate, Uhum. são os meus preferidos na área de terapia capilar. O jojoba também, ele é um óleo bem interessante, porque ele tem uma afinidade muito boa também, mas o de uva e o de é, Após é bem bom. Bacana. abacate são os meus preferidos. Que legal. E quando é, você tem uma clínica de terapia capilar, é isso, né? É isso. E você migrou de cabeleireiro para terapeuta capilar, ou você já veio com essa intenção de trabalhar com a terapia capilar, já entrou com tudo nesse mercado e ficou e tá seguindo? Olha, eu entrei assim, de cabeça na terapia capilar no sentido assim. Eu comecei como cabeleireira, né? Eu me formei Uhum. em 2014 entre as melhores no Senac como hairstyler, era o curso mais top. Eu sempre busquei conhecimentos em lugares que
trouxesse referência, que pessoas com conhecimento tivessem passado por lá, tipo, então é uma escola que te entrega muito conhecimento. E eu saí de Uhum. lá um pouco antes de terminar o curso, eu não conhecia muita coisa, era há pouco tempo que eu tinha voltado da Europa, né? Então eu estava ainda falando tudo muito enrolado com o italiano, mas eu ouvi entre os meus colegas que visagismo e terapia capilar na Anhembi Morumbi era o passo para quem quisesse ser top, né? E Uhum. assim, quisesse ir para um grau além, entender mais sobre cabelo. Eu falei, eu quero, tipo, eu É tenho um isso que eu quero. Quero ser, no meu meio, eu quero ser a melhor. no meu meio eu quero Essa é a ser a visão. melhor. Essa é E a visão. essa é a visão. Tipo, eu Aham. quero deixar um legado de que você precisa estudar, o caminho ele é um percurso longo, porque assim, hoje em dia existem cursos que deixam, todo mundo é terapeuta capilar. Não, todo mundo não é terapeuta capilar, sabe? Uhum. É um percurso de, pelo menos eu estou indo para o meu 7º ano de estudo, você estuda com sempre, você tem que inovar, você tem que investir, né? E você tem que acreditar, principalmente naquilo que você faz. Então, E quanto mais estuda, mais você percebe a necessidade de conhecimento do ser humano, do organismo, das necessidades, do time, né, que precisa estar envolvido para você cuidar tanto do couro cabeludo quanto do fio do cabelo. E não dá para ser sozinha, né? Você percebe que assim esse mundo ele é todo entrelaçado. Então, é uma nutricionista, é um dermatologista, é um endócrino, então todos eles juntos vai conseguir entregar um resultado melhor, né, para um cliente ou para o paciente, dependendo de como nós chamamos o nosso cliente. exatamente, Sônia. Eu sempre gosto de. Primeiro, eu preciso agendar uma consulta, né? Quando você fala, Uhum, eu vou a um terapeuta capilar, tricologista, a um especialista de cabelo, então, assim, ele já não vai te atender como se fosse um salão de beleza, porque ele é um clínico. Então, uhum, alguns procedimentos que ocorrem dentro de um salão de beleza, alguns produtos que podem interativos, que podem danificar o couro cabeludo, a haste capilar, ele também não vai trabalhar com esse tipo de procedência, de protocolo, de produto. Então, o terapeuta capilar, ele é um todo, né? Ele é um socorrista, né? Eu e o Dodge Capelli falamos muito, um querido amigo nosso, parceiro, né? uhum. Sobre Querido. queridíssimo, inteligentíssimo, né? Então, Uhum, assim, qual é a nossa função? A nossa função é socorrer, e socorrer com êxito, né? Então, assim, eu acredito nessa área. É uma área que não é o que é vendido muitas vezes na internet. 2 sessões, cresceu o cabelo. 3 sessões, cresceu o cabelo. Não. É uma área que ela vem evoluindo, tem muitos dados científicos comprovados que funcionam. É necessário você muitas vezes falar não, né, uhum. pro teu O cliente. seu cliente. Eu tenho uma alopecia androgenética, um cabelo super fino, uma densidade baixa de fios. Eu posso fazer botox? Não, você não pode, nem se você tivesse muito cabelo. É, nem se tivesse disfarçado do meu Black Star. Você não Nem pode. Nem isso, porque assim, eu sou contra progressivas, eu sou contra alisamentos agressivos de um modo geral, porque assim, eu acho que estamos em uma era do século XXI, que é uma era onde você tem que viver com o melhor que você é em você mesmo, né? Não dá para você ficar aparecendo o tempo inteiro de filtro na televisão, porque a vida não é um filtro e nem todo dia você vai estar de salto alto atendendo. O seu salto vai ser se levantar como um tigre e cumprir o seu papel na sociedade. exatamente. Exatamente, porque assim, o caminho do terapeuta capilar, ele é um caminho de dedicação, é um caminho de amor, é um caminho
paciência. É um caminho até de, assim, você desenvolve uma amizade com o teu cliente, com o teu paciente. Por quê? Porque é um percurso longo, né? O É terapeuta até um pouco psicólogo, né? Porque quando um cliente ele chega na sua cadeira, principalmente o cliente que vem com essa questão das alopécias, né? Então, ele já vem uma baixa autoestima, justamente porque ele está vivendo ali um problema para ele, né? Principalmente para a mulher, onde nós falamos logo no início que o cabelo, ele aí a moldura do seu rosto, ele é o cartão de visitas. Então, quando você tem uma queda de cabelo excessiva, quando você tem ali uma alopécia, quando você tem um afinamento de fio, né? Então, tudo isso está acontecendo porque na sua vida outras coisas também deram origem a isso. Então, a gente não sabe se é a causa, né, você não sabe se os seus problemas pessoais ou emocionais é a causa, ou se, na verdade, a queda está indicando alguma coisa que você tem no seu organismo que você não está conseguindo expelir, que você não está conseguindo colocar para fora. E você vem num terapeuta com toda essa energia, né? Seja ela, eu acredito que em muitos casos, uma energia mais negativa, porque a pessoa ela vem carregada negativamente com todos esses pensamentos e ela vai sentar na sua cadeira e ali ela vai começar a colocar para fora, né, aos poucos, dependendo de quantas sessões você fizer, dependendo de quanto tempo você conhece esse seu cliente, ele começa a externar tudo aquilo que vem acontecendo com ele. Então, você acaba se tornando, naquele momento, uma ouvinte, né? Então, você acaba se tornando essa psicóloga sem diploma. Porque você ouve, você sabe, de repente não consegue fechar ali o ciclo, né? Mas você teve esse momento de entrega e ouvir. E o que as pessoas precisa realmente hoje é serem ouvidas, né? E quando você faz esse tratamento de ouvir, faz o tratamento dessa troca de energia, de mostrar para ela que é possível, através do cosmético, através da terapia capilar, através das massagens, né? Através do seu tratamento, do seu posicionamento como uma profissional, aí sim você consegue entregar para o seu cliente um bem-estar. Né? Então, aí é onde entra a sua parte, Vera Bosco, psicóloga também, né? entra Doutora Aline está aqui falando com a pra gente, olha. Doutora, tudo bem? Boa noite, doutora Aline. É uma entrega, né? É uma entrega, porque assim, você tem que fazer uma ficha anamnese, não é só você fazer uma análise uma microscopia do fio do couro cabeludo, descobrir as, as As causas. potenciais patologias que possam advir naquela cabeça. Você tem que indagar quando começou, por que começou, né, Sônia? Então, assim, tudo está um pouco relacionado, né? Nós vivemos um momento do Covid, da pandemia. Quem não teve no começo, está tendo agora. Quem não teve agora, teve no meio, vai ter lá na frente, não vai ter. Preocupação, todo mundo acabou adquirindo, né? O estresse é um dos fatores que hoje mais incide na queda, né? As mulheres também, a gente pode falar que nós mulheres, após os 35 anos, precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Tem algumas suplementações que nós temos que ingerir, né? Passar no médico, fazer os controles, ter uma alimentação equilibrada. Isso eu falo sempre, né, Sônia? Isso é fundamental. É um fato fundamental. Quando você fala de terapia capilar, eu falo muito para o meu cliente, paciente, eu falo, olha, você é o que você come, pensa e executa literalmente, né? Se você se colocar no lugar, ai meu Deus, estou deprimido, não vou sair dessa, não. Você tem que pensar sempre positivo, né? É um pouco de meditação, um pouco de visualização, um pouco de gratidão,
Você vai no dermato, você vai no endócrino, você vai no terapeuta, que é visagista, que é terapeuta capilar, tricologista. Você passa com... Você vai na benzedeira, você vai no Você vai na pastor, você vai no bezendeira, padre, você vai você vai. Mas você fica bem, procura mas você ficar fica bem. bem. Você tem que fazer, você tem que tratar dentro, E fora, fora. durante. É um. Funciona, lógico, Uhum. funciona. Eu tenho resultados eficazes. Eu tenho pouco tempo, né? Eu acho que a vida é internet, o dilema das redes. Eu até fico nas redes, mas assim, eu preciso trabalhar, estudar. Então, assim, né? Nós estamos lá, nós estudamos, nós postamos alguns trabalhos, mas não tem a necessidade de todos os dias você postar tantos resultados. Os maiores resultados que eu comprovo de obter aqui na minha clínica é o meu cliente que indica o outro, é o meu cliente que agradece por ter passado esse período de terapia, desde uma terapia intensiva, né, Sônia? Porque o terapeuta capilar, ele tem que conhecer diferentes cronogramas para estar inserindo, né? Tipo, no couro cabeludo, isso potencializa, não é só cronogramas cosmético, é Uhum. cronograma de eletroterapia, é, Ativos que realmente vão estimular, né, o vão couro cabeludo, estimular ativos que vão realmente ajudar a dar uma calmaria para o couro cabeludo, né, ajudar ali a equilibrar aquela oleosidade quando possível, né. isso. Você sabe que quando eu fiz o curso de tricologista, eu não atuo na área porque a minha área é desenvolvimento de produtos. Então, quando eu fui fazer o curso, eu fui justamente para entender quais seriam os ativos ou que tipo de linhas eu poderia estar desenvolvendo dentro do cosméticos e justamente para auxiliar nessa questão do tratamento do couro cabeludo. E aí eu me deparei, e o que você falou é bastante interessante, eu me deparei com cenas que antes eu não sabia, que era as doenças capilares graves, né? Então me assustou bastante saber o quanto de doenças do couro cabeludo, patologias, né, do couro cabeludo existem e que as pessoas não têm o conhecimento disso e que elas não tratam por falta de conhecimento, por falta de divulgação. Hoje, no Instagram, a gente tem visto doutoras como a Aline, como a Marijanice Salazar, como a doutora Marta. Então, hoje nós vemos essas profissionais fazerem aí a pulverização, né, de assuntos interessantíssimos Sim. na área de queda capilar, na área da terapia, né, na área do tratamento. Assim, eu comentava principalmente com a doutora Mari Janice, que a gente sentava do lado, e eu falava assim, doutora, eu estou inconformada. Eu estou inconformada porque muitas doenças ou muitas patologias, elas não têm cura, elas só têm controle. Aí a doutora Mari falava assim, só tem controle, mas o controle, ele ajuda, ele previne, né? Ele cuida desse paciente de uma forma de que aquilo não vai evoluir, né? Então, essa foi a minha maior frustração, de ver que várias patologias existem, que as pessoas não têm esse conhecimento e muitas vezes não buscam e erroneamente vão fazer tratamento cosméticos achando que vai resolver o problema, né? E não procura uma especialista como você, uma terapeuta capilar, e não procura esse time, que é um médico, que é uma nutricionista, e investigar a causa dessa patologia. E as pessoas, elas realmente se preocupam muito mais quando é essa questão de queda. Principalmente para a mulher. A mulher, ela sentiu queda, ela passou a mão no cabelo, perdeu o fio, aí ela está desesperada. Aí ela vai buscar ali um profissional que vai resolver aquele problema de queda dela imediatamente, né? Mas ela não está preocupada com a causa daquela queda, o porquê que aquela queda aconteceu, a investigação. E ela às vezes nem sabe que ela tem outros vários problemas e que a queda é simplesmente um sintoma de outras coisas que ela tem. Então, essa foi, assim, a minha grande decepção, desilusão, quando eu estava fazendo o curso, em saber que muitas patologias, elas não têm a cura, mas ela tem o controle. E eu acho que você trabalha muito bem essa questão, né, da terapia capilar no auxílio da prevenção, no auxílio do tratamento e também no auxílio desse controle, né?
Sim, é importante essa parceria, porque o médico, ele muitas vezes ele vai aplicar a mesoderma, né, que é um blend de nutrientes que tem que ser aplicado por um doutor, né? Uhum. Então, esse blend de nutrientes, ele é importante em diferentes patologias, se a pessoa pode fazer, né? Muitas vezes, mas é caro. Não, não é caro, é aquilo que o quanto você acha que o teu cabelo, você tem comprometimento com você mesmo e você merece. Eu quero melhorar. Uhum. Talvez você não vá fazer 12 sessões, mas você pode se programar para estar fazendo 3, 4, 5 em um ano e complementar uma terapia com um terapeuta capilar, porque o médico ele também vai auxiliar o paciente dele no tônico, né? É fundamental, ele não vai ser ileso. O paciente que tem uma alopecia areata ou uma androgenética, e ele tem um controle com o médico vai aconselhar para ele um ativo à base do minoxidil, né? Alguns shampoos para controle de dermatite com cetoconazol ou dentre outros ainda um pouquinho mais medicinais, né? Então, assim, a terapia capilar ela é um coadjuvante, porque assim, a mais, né, que você tem para poder estar fazendo as Não vantagens. consigo tirar, desculpa, eu não consigo tirar esses comentários daqui. Aí o comentário fica bem no seu rosto. Mas depois não fica, não. É, né? Depois, né, fica salvo, e aí você vai E ver aí que some, aí aí desaparece. some. Então, deixa o povo comentar aí, se alguém quiser perguntar para nós, fiquem à vontade, gente. Então é isso, Sônia. Eu acho que o dever ou o principal papel do terapeuta é esse. Ele vai orientar, ele vai socorrer, mas ele não socorre ninguém sozinho, né? Porque precisamos de colaboradores, né? Quando se Uhum. fala de patologia, é muito sério. Patologia de queda é muito sério. Ainda é tratada como uma parte de embelezamento, mas é uma doença, né? Tanto é que São temos controle dela, controle da dermatite, controle do eflúvio telógeno, controle de uma alopecia androgenética, de uma queda, né? Temos controle. Então, é super importante controlar, porque a tendência é Se que você vamos. não controla, você pode ir para um estágio pior, e desse estágio pior, você não sabe aonde vai parar. Então, o controle, ele ajuda a manter ali o equilíbrio de todas as coisas, né? Sim, esse estágio pior, muitas vezes, o terapeuta, nós não temos, assim, mais como ajudá-los. Então, Uhum. a indicação é um implantista, né, um doutor implantista. Então, nós também temos consciência de que alguns casos não estão ao nosso alcance. E alguns Uhum. casos, eles evoluem pela insistência e pela condição da pessoa que tem. Então, se a pessoa quer o cabelo, quer investir, acredita naquilo que ela está fazendo e, E se cuida. e se cuida, recebe a orientação e aplica, não vou aplicar o tônico todo dia. Tudo bem, aplica duas. Se você aplicar 2 vezes por semana, 3, você já tem um resultado, né? Já é comprovado que se a gente faz exercício 3 vezes por semana, você Tem obtém uma melhora. tem uma melhora, um físico Uhum. saudável, uma média de 10 a 15, o tempo que você tem. Eu falei sobre isso na outra live de exercícios. Então, e ele foi bem específico, é o tempo que você tem para você se cuidar. Então, você tem que cuidar da sua alimentação, ir a um bom médico, ir a um terapeuta capilar visagista. Por quê? Porque nós estudamos para dar um diagnóstico, um diagnóstico é muito medicinal, né? É. Para Um elaborar parecer, né? Ou elaborar um protocolo de um atendimento. protocolo, um cronograma, onde Uhum. nós vamos obter um resultado. É um trabalho de equipe, formiguinha, é tônico, de home care, é shampoo de home care, né? Um condicionador. E ainda ter um outro tipo de shampoo de máscara coadjuvante
para intercalar, porque nós precisamos cuidar do couro cabeludo, do fio ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo nós temos que hidratar. Então, é um blend misturado, né, que você leva para tua casa uma orientação. Você tem que levar essa orientação, né? O que que eu vou fazer? Vou sair da terapia capilar, usei marca X, super renomada no mercado, fazendo sucesso, Açores, aí, e aí o que que eu faço? Eu vou para casa e passo um comercial que está lá na prateleira de baixo do supermercado ou da farmácia? Não, isso não pode acontecer, né? Então, assim, é muito importante a orientação. A orientação na terapia capilar, ela faz toda a diferença, porque vai desde como que está a sua alimentação. Porque se você estiver comendo feijoada com torresmo todo dia, além de você... E no sábado, o pastel da feira, não que você não tenha que comer, né? Mas se você faz uso disso diariamente, frequentemente, chega uma hora que a gordurinha vai pesar. Vai pesar, né? Essas ondas de fast food não são saudáveis para o couro cabeludo, como não é saudável a exageração do álcool, não é saudável a exageração da gordura, né? Da fritura, e tudo aquilo que não é agradável, né? O que o nosso cabelo precisa de amor, cuidado, atenção, né? Eu estou aqui na live, né? Trabalhei, tive meu dia corrido, mil coisas, você também, né, Sônia? Mas estamos Mil aqui, coisas. Mil coisas, estamos aqui felizes de poder compartilhar, né, dessas informações que são informações importantes, né, para as pessoas terem a consciência do autocuidado. Isso se chama autocuidado, né? É você olhar para você, né? Você acordar de manhã, o que que você quer fazer, 10 minutos de exercício, pode ir na academia, vai na academia. Um bom café da manhã começa com aquilo que você coloca na boca, o teu sorriso, como você vai tratar, como que você vai querer que as pessoas tratem você, né? É fazer até aquele momento desagradável do teu dia ser mais agradável, ou um pequeno gesto. Hoje eu estava em um estabelecimento, aí um senhor super cedo: bom dia para todos, o atendimento de vocês é fantástico, é maravilhoso. Ele saiu contagiando todo mundo. Todo mundo, Alegria contagia, né? Alegria ela Alegria sempre contagia. contagia. Então, isso é muito importante, né? Nós trabalhamos com energia e você precisa ver a pessoa que está trabalhando com você, precisa, né, reconhecer se o terapeuta é tudo isso, né? Porque tem terapeuta que está ali pelo dinheiro, né? Não é pela causa, né? Então, quando você trabalha por uma causa, você obtém êxito. Quando você trabalha para ter proveitos, você terá proveitos, né? Mas não evolui, né? Então, procure algo que você goste muito e você não vai ter que trabalhar o resto da sua vida, né? Você vai exercer aquilo que você gosta com muito amor e você não vai ter trabalho, você vai ter um exercício, né? Essa é uma frase bastante interessante na vida que a gente tem que levar, né? sim, Sônia, ela é muito importante, ela é muito real, porque faça aquilo que você ama e você vai estar sempre... Não vai precisar trabalhar pro resto da vida. Sim, porque você doa energia, você compreende o outro, você troca de energia, é muito bacana, né? Existem também terapeutas capilares que fazem um diagnóstico e também não encostam na cabeça dos seus pacientes, dos clientes, né? Eu sempre falo que um bom terapeuta capilar é um médico. O médico não pode delegar para a estagiária dele o trabalho que ele tem que fazer. Se ele delega esse trabalho, ele não é um médico. Ele pode escutar o diagnóstico, né, das estagiárias, mas ele é um médico, ele já tem uma formação, ele não pode abandonar o paciente, né? Ele tem que ser o responsável pela ação daquilo que ele está prescrevendo, né? Vamos prescrevendo, dizer assim, a linha ou de frente. indicando. Trabalhar como terapeuta capilar,
primeiro você tem que amar muito, né? É um momento muito especial, porque você tem que transformar toda aquela terapia em um momento agradável e relaxante, de uma certa forma. A E pessoa mais resultado, né? e É mais o resultado. relaxante, mais resultado. É relaxante, mais resultado, e você tem que lidar com as circunstâncias externas, que Uhum. independe do seu estado, que você tem que ser um excelente profissional, né? E independe do estado do teu cliente, paciente que chegou lá e das decorrências semanais. Então, assim, é muito interessante, porque tem casos de muita evolução, tem casos, eu gosto muito da doutora Aline, ela é muito verdadeira nisso, ela fala tratar terapia capilar para quem entende de cabelo e gosta daquilo que ama e faz, às vezes uma caixinha de surpresa, às vezes o cabelo cresce tudo e depois ocorre algum fator externo ou interno, né, do nosso próprio sistema imunológico, ou fatores que agregaram uma certa soma que te levou a um eflúvio telógeno intenso, agudo, pode chegar a ser um crônico, pode levar de 6 a 7 meses, pode dar uma estabilizada, pode levar tempo para estabilizar. Então, é preciso estar atento a tudo, né? A tudo isso que está ocorrendo. Precisa de acompanhamento médico em alguns casos, não somente terapeuta, né? Porque o terapeuta, nós podemos trabalhar com a cromoterapia, a fototerapia, ozonioterapia, cosmetologia, né, o visagismo, né, é uma série de ferramentas, né, até a parte do coach, que é conhecer a tua self, quem você é, né, de verdade, né, a tua face, né, então é importante. Eu acho que faz toda a diferença o tempo. Os meus clientes, graças a Deus, são clientes fixos que indicam outros clientes, né? Então, é E somente vai crescendo a rede de ajuda, né? vai crescendo a rede de ajuda, de conhecimento, de expansão, porque muitas vezes você começa uma terapia capilar assim, né? Você tem que se programar. Eu quero fazer exercício. Vai ter dia que você não quer fazer, mas você sabe que você precisa fazer. Tudo bem se você ficar alguns dias sem fazer, mas você não pode ficar sempre sem fazer. E a terapia capilar é isso. Uma pessoa que tem uma alopecia androgenética, ela vai tratar sempre qualquer patologia da área de doenças autoimunes, né? Eu tô falando da areata, mas tem androgenética, que tem o problema das tireoides, né? Da disfunção hormonal, os diferentes graus de ogre, fibromialgia, dermatites, lúpus. Em alguns casos, nós não podemos nem Atuar, interferir, né? Interferir. atuar. Alguns casos são casos de origem onde tem que ser o médico, né? Onde o terapeuta, ele vai ser um terapeuta a nível de relaxamento, vai tentar trabalhar De outros bem-estar, para bem-estar para esse bem-estar. paciente, né? Sim, é muito interessante a parte de terapia capilar, Sônia. Ela abrange relaxamento, né, bem-estar, né? E esse bem-estar, ele vai te levar a um resultado. É impossível você começar a fazer um trabalho desse tipo e você não ter um resultado. A terapia capilar, você vai hidratar seu cabelo semanalmente. Você vai ver que ele vai estar bonito semanalmente, né? Então, assim, é algo que você tem que praticar. É como tomar café da manhã, e o que você está comendo já vai fazer parte da sua terapia Da capilar. sua terapia capilar. E deixa eu perguntar uma coisa, agora que já que a gente está falando de toda essa questão da terapia, falando um pouco de protocolos, né? Então, hoje
fala-se muito de protocolos, até mesmo num salão de beleza, falando-se aí de cabeleireiros, né? Então, hoje existe falar bastante dessa questão do protocolo, falar bastante dessa questão do cronograma capilar, o que você usa em um momento para reconstruir, o que você usa em outro momento para nutrir, em outro momento para hidratar. Então, você indica para o seu cliente um tratamento de cronograma para que ele possa fazer tanto no salão quanto ele possa fazer em casa. Mas falando da terapia capilar, existem os protocolos, e esses protocolos eu acredito que eles são individuais, né? Então, ou seja, cada indivíduo, cada cliente que senta na sua cadeira, então você vai ali sentar, fazer a sua análise, fazer o seu protocolo, e aí você vai aplicar nesse paciente, tá certo? Nesse cliente, né? Eu falo paciente e cliente porque envolve muito essa questão aí das patologias quando a gente está falando de queda de cabelo. Né? Então, partindo disso, provavelmente você deve ter esses protocolos individuais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo e para aqueles que são cabeleireiros e que estão querendo partir para essa área, ou até para as pessoas que desejam fazer uma terapia capilar e não sabem bem como funciona. Então, vamos lá. A partir do momento que o cliente entrou em contato com você, ou com a sua recepcionista, enfim, e aí você vai marcar um horário. E como acontece essa consulta? Ele entra aí no seu espaço e a partir disso, o que você faz? Ele entra no meu espaço, né? Nós nos cumprimentamos, eu deixo ele bastante à vontade. Então, começamos a conversar um pouquinho. Eu começo anotando alguns dados, eu deixo ele bastante à vontade. Eu pergunto e eu acho que é um bate-papo, né? E aí você consegue deixar a pessoa relaxada, porque muitas vezes a pessoa chega para você com a cabeça assim, ó, olhando para o chão, Baixa, né? Olhando para o chão. baixa, triste, né? E já passou muitas vezes até por, por médicos e assim, às vezes por N profissionais e não conseguiu não conseguir desenvolver aquilo que a ele razão precisava. daquela patologia, daquela queda, né? Porque você precisa entender a causa, né? E muitas vezes, né, nós estamos em um momento onde o mundo ele está muito mecânico, sabe? Outro dia eu estava observando, não é somente as pessoas têm medo do coronavírus, legal, todos temos que ter as medidas protetivas, isso é óbvio, mas as pessoas também têm medo da educação, né? Então, assim, as pessoas se perderam no pré-julgamento, então ainda é muito julgado que se você vê uma pessoa com uma alopecia areata intensa, onde teve uma pelada e ficou algumas placas, né? E aquela pessoa que está com aquelas placas crescendo, já tirou a maior parte do cabelo que caiu, muitas vezes está bem pouquinho ali, mas ela deixa a pessoa externa, o primeiro impacto ela tem câncer, né? Então, patologia capilar, né? Quando você vê uma pessoa sem cabelo na rua, a maioria associa aquela falta de cabelo a uma patologia mais extrema, crônica, assassina, né? E muitas vezes até pode chegar nesse grau, né? Até pode estar relacionado, mas não quer dizer que seja. Sim, não quer dizer que seja, né? Existem N fatores que precede aquele resultado visual que o outro tá vendo. Então é muito interessante a área de terapia capilar. Tem pessoas que não se dedicam o que deveria dedicar e poderia obter resultados melhores. O cliente sem comprometimento, o paciente sem comprometimento não é legal, né? De tratar, a gente trata ele, mas nós sabemos que são pessoas incrédulas até em cuidar dela mesma, porque cuidar de você, o autocuidado, requer saber escutar. Credulidade. Credulidade, Credibilidade, né? então assim, Acreditar em você mesma, acreditar que vai melhorar.
e acreditar naquele profissional que está te atendendo ali, ele estudou para aquilo, então ele está te atendendo e ele vai fazer o melhor dentro daquele protocolo para que você realmente obtenha o resultado. Mas se você não faz a lição de casa, também não vai resolver o seu problema. Não vai resolver o seu problema. Então, assim, a escolha é sua. Se você quer ter um voto 10, um voto 8, um voto 7, vamos colocar A escolha é sua. exatamente como lição de casa, né? Uhum. A terapia capilar, ela funciona quando nós, como especialista, mestre nessa função, em poder orientar uma pessoa que veio buscar ajuda, se ela seguir o seu direcionamento, protocolo, sempre vai estar a partir do 7, você vai ter resultado. Se você recuperar 70%, maravilha. Se recuperar 50%, fechou. Se recuperar 100%, magnífico. Se recuperar 20%, é o que deu para recuperar, precisa saber o que tem por trás, o que não foi feito, o que deixou de ser atingido no meio do percurso. Porque muitas vezes é muito cobrada, eu fiz um ano de terapia, eu fiz um ano com a senhora terapeuta ou médica e não vi resultado. Quantas vezes usou boné e eu falei para você não usar? Quantas vezes eu falei que poderíamos acrescentar um tratamento coadjuvante, seja ele um microagulhamento, ou você passar em um dermato e aplicar uma mesoderma, né? Então, ver se está tudo bem com as suas funções. Então, assim, não podemos cobrar aquilo que não entregamos, que não entendemos que deveríamos ter feito. Né? Isso é para tudo na vida, né? Eu me inspiro nos mais fortes, Sônia, porque os mais fortes cansaram, fizeram um caminho bem árduo para se tornar uma referência. Então, assim, existem muitos nãos que eu preciso falar, principalmente quando nós começamos a terapia capilar. Não adianta você querer fazer uma estimulação do cabelo que está caindo, que você está com uma dermatite, e você não respeitar o tempo de pausa da deposição dos produtos cosméticos de embelezamento que serão aplicados ali no teu couro cabeludo e no teu cabelo. Tudo faz a diferença, Sônia, tudo. Né? Então, assim, ser terapeuta capilar é pensar com empatia no outro, é pensar em entregar para o outro aquilo que você acredita que poderia ser melhor para o bem-estar dele, entendeu? Então, eu vejo dessa forma uma oportunidade de entregar estudos que vai complementar com certeza muito a área médica, né? Então, nós acreditamos e temos assim excelentes profissionais, né, que lecionam em academias, em escolas e palestram, né, referente à terapia capilar e patologia. Por quê? Porque é o futuro. Estamos em 2020, século 21. Você vai ficar careca se você quiser. Se você usar o conhecimento a seu favor, você não vai ficar careca, você não vai ficar obeso, você não vai ficar pobre, você não vai, sabe? Você vai usar o teu pensamento, a tua energia, a tua gratidão, o teu investimento ao seu favor. Então, investir em você, em uma terapia capilar, ir ao médico, é um investimento saudável, que vale a pena, sabe? Nós vivemos muito uma onda de excelentes celulares, fast food e aparência supérfluas, né? Mas a vida não é feita dessas coisas, né? Nós sabemos que a realidade é que você precisa de uma disciplina, de um autocuidado com consciência. Você precisa ter comprometimento, né? Se tem comprometimento com você, eu vou buscar ajuda. Se eu não posso pagar o mesoderma, eu vou buscar um terapeuta. Se no meio do caminho o terapeuta falar para você, olha, tem como você se programar para agregar mais valor à sua vida? Agregue mais valor à sua vida, se você pode fazer. Né? Então, e obter melhores resultados, né, depois disso. Obter E melhores.
E o que que você acha? Você estava falando agora em relação a cosméticos de embelezamento. Quando você fala cosmético de embelezamento, você está se referindo às químicas de transformação, por exemplo, uma coloração, as exatas progressivas que você já falou que você não é de acordo, luzes, reflexos, enfim, você está falando desses embelezamento de transformação, né? Sim, eu tô falando de cosméticos de embelezamento, de transformação, que assim, se você tem o hábito de usar uma cor, um pigmento vermelho, né? Então, assim, ele desbota mais fácil, né? Então, assim, ele vai danificar o seu cabelo, porque vai trazer mais ressecamento, mais deposição de corante, sabe? Então, é preciso tomar cuidado. Deposição de corante e conservante também está nas listas dos ativos que provocam reações, né? Que não são Uhum. benéficas para a nossa saúde. E uma delas é até colorido no couro cabeludo, o formol, nós sabemos o que ele faz, né? Ele cria uma película impermeável no fio. Então, se chega muito perto do couro cabeludo, ele já é uma molécula que você inala no ar, quando você seca, quando você coloca ele na cumbuca. Então, tipo, é uma partícula mínima que você já está evaporando. Imagina ele no teu couro cabeludo. Vai O criar. pH dele torna-se muito ácido em relação ao pH do couro cabeludo. Então, já é uma agressão de um choque, né? Quando a nossa pele tem um pH de 5,5 e você vem e coloca um produto ácido, que a acidez dele chega às vezes, dependendo do produto, a 0%, 0,1%. Então, isso de pH, então vai lá embaixo. Aí essa reação, esse choque, depois pode acabar trazendo uma inflamação, né, do couro cabeludo, e aí, por consequência disso, num futuro, ter os eflúvios, né? No futuro, você pode ter um eflúvio, você pode ter uma dermatite seborreica, você pode desencadear diferentes patologias. Você pode passar ele só uma vez, não quer dizer. Teve um caso há algumas semanas atrás, a doutora Roberta Rocha, boa noite, você está aí na nossa live, linda. Ela postou e eu repliquei também no meu Facebook porque eu achei interessante. Uma garotinha de 9 anos foi em um salão onde foi deixada para fazer um procedimento de embelezamento. Embelezamento não quer dizer só química, tá, gente? Uhum. Embelezamento entra tudo aquilo que insere uma linha de cronogramas onde nós vamos devolver uma nutrição adequada para o fio, né? Vamos falar de um Uma hidratação, né? Uma medicação, como nós falamos um pouco mais cedo, né? Enfim, todo esse tratamento que vai trabalhar aqui a haste, haste. né? Então, tudo isso é tratamento. Se você faz uma hidratação em uma criança de 9 anos, você está devolvendo benefícios. Existem até algumas linhas, né? Aí eu acho que desde quando você utilize produtos adequados para essa idade, né? Porque É, o que a gente tem visto são muitos pais usarem produtos de adulto em criança. E aí é bastante importante a gente lembrar que a pele da criança é diferente da pele do adulto. Né? E quando você usa produto cosmético no cabelo da criança, você está fazendo com que esse produto entre em contato com a pele. Mesmo que às vezes seja um tempo de exposição pequeno. Mas se sim. a criança tiver uma tolerância a determinado ativo ali, já vai desencadear na hora Você chegou uma possível reação. o que a doutora Roberta postou? Uma garotinha de 9 anos aplicaram uma progressiva orgânica nela e ela teve uma intoxicação gravíssima, né? Então, assim, eu sou contra alisamentos de um modo geral, né? Excessos, até tranças e Uhum. apliques, se você souber usar, não vai te causar dano, né? Mas se você exagerar, você vai criar uma alopecia por tração, né? E não há cosmético que resolva. Dependendo do caso, nenhum implante resolve, porque se você transformar sua pele em uma pele cicatricial,
né? Então, vai precisar de um bom médico e um bom investimento econômico para chegar lá com o seu cabelo de volta. Eu acho que Então, eu tô lembrando, eu acho que eu tô lembrando desse artigo que você está falando, que a mãe deixou a criança com o pai e o pai acabou levando a criança num isso. salão e aí a pessoa disse que ia fazer um tratamento no cabelo dela e aí acabou passando por um processo químico. Gente, ela passou por um grau de intoxicação gravíssimo, sabe? Tipo, Sério. isso é muito sério, né? Vendedor tem que tomar muito cuidado também. Eu sempre falo, o inventor do cosmético, sabe? Tudo que é colocado ali, nós temos que se preocupar com o que está sendo devolvido também para o meio ambiente e entregando para o ser humano, né? Afinal, estamos falando de deposição na nossa derme, na nossa pele, no nosso couro cabeludo. Então, É. pode ocorrer, sim, N situações fatores que vão desencadear, que pode desencadear uma reação e que dessa reação pode desencadear aí uma intolerância a determinados ativos e a pessoa pode ter vários problemas depois, né? vários E ó, problemas. falando sobre essa questão que você comentou em relação estarem dizendo que foi aplicada nessa criança uma progressiva orgânica, né? Então, assim, o termo orgânico é usado de uma forma muito errônea, né, em cosméticos, porque na verdade, assim, quando nós trabalhamos com a química cosmética, a maioria das matérias-primas, ela é de origem orgânica. Tanto é que quando a gente faz a cosmetologia, você trabalha com a química orgânica, que é que é Terapia, a né? matéria-prima, que é a matéria-prima utilizada ali para você desenvolver o produto cosmético. E aí você tem também a química inorgânica. Então, assim, num cosmético, você tanto tem a química orgânica como a química inorgânica. Só que as pessoas, elas fazem essa confusão entre o orgânico da química do cosmético e o orgânico, por exemplo, daquilo que é natural na agricultura. O orgânico daquilo que é natural, daquele alface que você compra lá, que eles chamam de orgânico por causa da forma de cultivo dele. Então, as pessoas confundem muito. E aí, o marketing das empresas, eles acabam pegando essa questão do orgânico e para as pessoas que não têm esse conhecimento e acabam inserindo nos rótulos do cosmético ou até mesmo com uma forma de claim, né? Ou uma forma de apelo. Então, Exato. assim, Pelo mercado. eu sempre deixo bastante claro como desenvolvimento de produtos cosméticos, né, que eu sou já há mais de 10 anos, eu faço parte de uma indústria, eu faço parte do desenvolvimento. Então, quando eu vou falar das instruções que você coloca no rótulo de um cosmético, você tem uma descrição e você tem responsabilidade de dizer para o seu cliente claramente o que você tá querendo indicar aqui. Uma vez que você coloca aqui produto orgânico, na verdade você não está mentindo, porque aqui dentro você tem a química orgânica, mas ele não é um orgânico positivo, porque existe muita química orgânica que faz mal para a saúde. Né? Então, esse errôneo que as pessoas têm que, eu vou comprar uma progressiva orgânica que vai ser melhor para o meu cabelo, né? Então, aí eu acho que é bastante importante a gente separar bem as coisas. Alisamento é alisamento. Alisamento, ele vai quebrar, ele vai mexer ali na estrutura dentro do seu fio, ele vai mexer com as pontes de sulfeto, e aí ele vai fazer uma transformação no seu cabelo, através da oxorredução ou através ali das quebras das pontes. E isso vai acontecer, seja um ácido, seja uma química ácida ou seja uma química alcalina, isso vai acontecer. Agora, em relação que nem no caso dessa adolescente, dessa criança que usou um produto, que disseram para ela que é orgânico, né? Qual é o problema disso? Primeiro, para ter causado tal reação nela, só pode ser um produto que contém formol. Sim. Porque daí ela inalou esse formol, né? Porque a questão não é nem só o que coloca na pele, mas é muito mais essa questão da inalação. E aí, por isso, ela acabou desencadeando todas essas situações, né? Então, assim,
quando fala em alisamento, quando fala em redução de volume, quando fala em selagem térmica, gente, tudo é alisamento de cabelo. A única coisa que muda são tipos diferentes de ativo, mas eles são alisamento. E daí é bastante importante a gente lembrar que para Anvisa, hoje, os produtos ácidos e produto formol não está liberado. Não está liberado. Então é bastante importante lembrar que o que está liberado lá pela Anvisa, ainda, se você gostando ou não, ainda é a guanidina, ainda é o tioglicolato, ainda é o ANP. Então, o que está liberado ainda são esses. Os outros, que são os ácidos, eles estão em estudos, né? Então, existem algumas empresas que encontraram outro caminho, que é o caminho do salicílico, que tem feito só leve redução de volume. Carbocisteína, por exemplo, que todo mundo mete o pau e fala mal e tudo, mas a carbocisteína em conjunto com o ácido glioxílico, mas ele feito de uma forma onde a junção dos dois, a concentração dos dois não vai causar, não vai passar da concentração solicitada pela Anvisa, esse pode. Né? Mas aí é uma questão muito mais complexa, mas assim, é só para lembrar que esse termo orgânico, e aí eu acho que eu falei até demais, é só para lembrar que esse termo orgânico, gente, ele é bastante balela, né? Quando você vê o orgânico ali num cosmético, é meio que um claim enganador, porque a maioria das matérias-primas que você vê aqui atrás, na composição do rótulo, se você for olhar a origem dela, é uma origem orgânica porque ela vem dos carbonos. A gente usa muitos carbonos, né, para a gente trabalhar na química cosmética, a cadeia carbônica, né? Então é isso. Fitoterapia também, né? Tudo isso está Fitoterapia. relacionado à fitoterapia. E então é preciso compreender essa diferença, né? Porque existe o cosmético de embelezamento, que é um cosmético de estimulação, prevenção e tratamento, né, e manutenção, e existe o cosmético que é aquele embelezamento momentâneo que ele vai causar, né, o dano temporário no teu couro cabeludo ou permanente. Em alguns casos pode chegar a queimadura. Coitada dessa garotinha, bem sério o que aconteceu com ela, né? É uma consequência muito grande. Eu falo dos pais que assecundam essas vontades dos filhos porque veem personagens na TV ou filho de artista e quer imitar o outro. Eu acho que temos que dizer não, né? Esperar a menarca, 12 anos, seja para a menina, para o menino. Acho que são cuidados que têm a ver com o nosso organismo. Estamos passando por um processo de mudança e evolução corporal. Então, é muito importante respeitar isso. Criança... se a ciência diz, né? A ciência, as pessoas que estudam a medicina, que estudam o corpo, se ele está dizendo que a criança é criança no sentido de uso cosméticos até 12 anos e que só a partir dos 12 anos ela pode usar determinado cosmético, por que você vai insistir tanto em usar antes, né? Eu não gosto muito dos extremos, né? Eu digo isso para adulto, eu não gosto muito dos extremos porque eu acho que as pessoas elas têm que decidir aquilo que elas querem ser, né, ou aquilo que elas querem fazer com o seu cabelo. Então os extremos para mim é um pouco difícil para eu falar. Mas quando se trata de criança, aí criança eu acho que tem que os pais ser extremos, né? Falar assim, não, até os 12 anos não, depois dos 12 anos a gente vê o que a gente faz, mas até então não, porque daí eu sei que não pode. Se a ciência está dizendo que não, se as pessoas que estudam a área diz que não, por que você, pai e mãe, vai insistir e expor o seu filho com menos idade que essa a cosméticos desnecessariamente? Sim, é desnecessário. Total. Para criança e para o adulto também, ninguém deveria utilizar a progressiva. É algo que Essa é a progressiva. A Anvisa deveria investigar, né? Apesar o terapeuta capilar, eu falo, que trabalha com esse tipo de procedimento, ele é meio terapeuta, porque né, ele sabe o que
causa, né? Então, assim, eu sei que comer 3 hambúrguer no McDonald's todo dia vai me levar à morte, eu não vou comer. Então, se eu sei que progressiva 4 vezes no ano, 5 vezes no ano pode me causar uma morte do meu folículo piloso, literalmente, eu mudaria as minhas atitudes. Eu aprenderia a cuidar mais de mim, com autoaceitação, com embelezamento, né? Porque terapia capilar é isso, você não trabalha só a transição do alisamento para o encaracolado, do cabeludo. Não, o cabeludo também tem que se tratar. O cabeludo também pode ocorrer de vir uma queda, então ele também precisa hidratar o cabelo. Não é que ele tem que fugir do salão, né? E tudo isso, porque até a parte da areata ou quedas mais extremas, você trabalha um pouco o visagismo, né? Então, lenços, dicas de embelezamento, você coloca a pessoa lá para cima, né? E é isso. Hoje tem se falado bastante da questão da harmonização das cores, né? Que é algo muito interessante que antes a gente. O profissional cabeleireiro, o profissional visagista, ele já trabalhava bastante com essa questão da colorimetria, né? Então, hoje, essa questão da colorimetria em relação à harmonização, aquilo que você veste, o tom da sua pele, o tom do seu cabelo, hoje está sendo muito falado e está ligado e está relacionado a tudo isso que a gente está falando, onde você pode ter o seu cabelo natural, ter a cor do seu cabelo natural e você brincar com outras cores, você brincar com as cores da sua maquiagem, com a cor do seu esmalte, com a cor da sua blusa, né? E aí sim, você vai estar fazendo essa harmonização, a harmonização de cor, melhorando aquilo que você realmente tem, sem precisar necessariamente fazer uma transformação com uma química que pode te trazer aí benefícios mais tarde desastrosos, né? Sem generalizar, mas que pode isso acontecer. Sim, isso é muito importante, Sônia, até porque as cores, e vamos ter um comentário da Sula Mita Espaço Bela Negra. As pessoas têm que entender que as cores, ou que o visagismo, ou tudo aquilo que aconteceu de bom ou de ruim, aconteceu para que de alguma forma te trouxesse uma amplitude daquele fato de que você tem que conhecer você mais, tem que saber mais sobre aquele fator que você está sendo acometido, né? Então, assim, terapia capilar é isso. Já a Sulamita Espaço, ela fala que as pessoas não conseguem se livrar das progressivas, né? Normalmente, eu sou uma socorrista. Então, quando vier até mim, eu vou dar o direcionamento que a pessoa precisa, vou dar assessoria, vou cuidar. Cabe a ela depois decidir se ela quer andar como uma Ferrari ou se ela quer andar como um Calhambeque velho. A escolha dela. Eu acho que existe uma questão aí do quanto a pessoa está decidida a realmente tratar ou embelezar, né? Que é o que a Vera estava falando, né? Quando você fala em tratar, então você pensa assim, bom, se eu faço um tratamento e aí eu vou colocar um tratamento médico, e aí você vai no médico e o médico te faz uma receita e nessa receita você vai tomar aquele medicamento, então suponhamos que você está fazendo um tratamento, você tem que tomar antibiótico. Então o médico vai dizer para você, você vai precisar tomar essa medicação a cada 6 horas, não pode falhar, e você vai tomar na hora certa. Isso vai fazer com que você melhore e com que você até cure. Quando você vai fazendo esse paralelo, quando você vai num terapeuta, quando você vai num tricologista, ele vai fazer a mesma coisa, né? Só que às vezes é um pouco mais demorado essa questão do tratamento, porque você vai seguir um protocolo, você vai fazer outras coisas, e o crescimento do cabelo, ele tem a sua fase. Sim, então e a gente vai sabe... crescer mais que 1 centímetro por mês.
Tudo isso que a gente viu na Exatamente. mídia, que cresce, ai, comprei o tônico de 6 centímetros. Aonde, meu bem? Você comprou a... Aonde? Exatamente. E outra coisa, esse 1 centímetro ainda depende muito da saúde da pessoa, depende muito da característica do cabelo dela, para que ela tenha esse 1 centímetro de crescimento. Talvez nem tenha isso, né? Porque você vê Sim, cabelos que ele vai crescer só até aqui, por causa da característica dele. Né? sim. Então, são essas as questões. Então, é saber que o tratamento terapêutico é uma situação e o embelezamento cosméticos, onde a gente fala de transformação do fio, é outra situação. Então, é aquilo E não que, deixa de trazer embelezamento. que Ele não deixa de trazer potencializa aquilo que você tem, sem exagerar. exatamente, Ah, vou sem pintar. exagerar. Mas você vai pintar a cada 2 meses, a cada 40 dias, num extremo 30, né? Tipo, tem casos que ele pinta a cada 20. Vai ser bom? Não, não vai ser 100% na terapia, mas você também não pode querer que o cliente ou o paciente faça só o que você quer. Ele tem que fazer aquilo que ele vai se sentir bem. Se ele olhar para o espelho e achar que aquele um dedo de raiz, tem gente que tem um crescimento ótimo, de 1 centímetro e até um risquinho ou dois, acontece, é raro, mas existem Uhum. pessoas que têm o privilégio de ter essa hipertricose super acelerada, esse monte de cabelo que cresce, que eu Desenvolve, né? sim, o meu é tranquilo, muito lento. Então, assim, É. eu penso muito. Antes, hoje eu falei, eu vou fazer um babyliss. Eu falei, não vou não, ele tá tão bonito. Aí eu falei, não. É fato dizer assim, né, que cabelos longos, infelizmente não é para quem quer, mas é para quem pode. Gente, não é uma fase preconceituosa. Isso eu estou dizendo em relação ao que a Vera está falando. O cabelo dela tem um ótimo crescimento, então ela pode ter esse cabelo longo. Meu cabelo tem um ótimo crescimento, então eu posso ter o cabelo longo. Agora, uma pessoa que não tem um bom crescimento geneticamente falando, o cabelo vai crescer até determinada situação e depois a ponta ela começa a dar aquela minguada. Então você vai fazer tratamentos aonde você vai melhorar essa questão, mas não que o seu cabelo vai virar uma Rapunzel. Né? Então, assim, é bem importante falar todas essas coisas. E aí, fazendo um paralelo em relação àquilo que a gente falou, do embelezamento e do tratamento, uma coisa que para mim fica muito clara é que dificilmente a pessoa que está muito focada nessa questão do embelezamento, da química de transformação de cor e mais a química de transformação de alisamento, dificilmente ela vai aceitar esse tratamento de um médico ou de um terapeuta. Ela sempre vai dar uma derrapada, até quando ela decidir que realmente ela precisa daquilo. E aí, gente, você vai fazer o quê? Você vai forçar a pessoa e dizer para ela que não, a partir de agora você vai tirar tudo que você tem de química e você vai ficar só na terapia e não quer dizer que seu cabelo vai ficar feio, mas muitas vezes ela não vai aceitar. Porque para ela, o belo é aquilo que ela faz. Sim, E aí realmente a gente não critica, é o que eu falei, né, em relação aos extremos. Eu jamais vou criticar uma pessoa que ela faz o embelezamento através das químicas, porque é o momento dela. Ela só vai sair daquele momento quando realmente for uma decisão, né? E que ela realmente precisar. ela realmente tem que tomar uma decisão. E a decisão vem dela, você tem que se conscientizar dos danos e das consequências que é depositar corante, alisante, cosmético errado, excesso de condicionantes, né? Cremes sem enxágues, por exemplo, exagerado no couro cabeludo, isso também vai causar patologias, né? Então, assim, é um todo, né, Sônia? É bem É, complexo esse mundo. Eu gosto muito, eu converso bastante com os meus clientes, pacientes, e eu sou bem realista, né? Existem pessoas que decidem parar a terapia quando começa a evoluir, né? Porque, assim, é um procedimento longo, muitas vezes vai 2 anos ou pode ir menos, mas você tem que investir mais. Você tem que investir na terapia capilar, né? Aí você tem que investir em diferentes
protocolos, né? Porque dentro da terapia capilar temos vários protocolos. Temos microagulhamentos, temos laser, temos Zilib, temos cromoterapia, temos alta cosmética, home care, né? É tanta coisa que a pessoa fala assim, meu Deus, é a vida inteira tratando? Uhum, é a vida A inteira vida tratando. está tratando. Então, assim, É. se você decidir corte, né? Até o corte ele também é importante, né? Então, cortar o cabelo, eu sempre aconselho no máximo a cada 3 meses, é bacana você tirar um dedinho e meio do cabelo, ele cresceu, ele vai crescer. Ah, não quero nunca cortar. Vai. Você viu que a Sulamita colocou aqui, ó, que ela tá tentando fazer as clientes dela migrar pro alisamento ético, né? Mas tá difícil. Aí, ô Sulamita, eu vou dizer uma coisa para você, né? Essa questão, os rótulos que se colocam. Nossa, que barulho aqui, peraí. Uhum. Os rótulos e os apelos que estão colocando agora para fazer alisamento, e na minha opinião, alisamento ético nada mais é do que um rótulo também, né? Porque daí é aquele alisamento que você vai fazer tentando usar os alisamentos mais naturais, os alisamentos mais orgânicos e a forma de aplicação também. Não deixa de ser um alisamento, né? Então, eu não sei por que você está tentando fazer essa transição, se de repente os alisamentos que você usava antes era a base de formol, ou a base de ácido, né? Mas eu acho que no fundo, ainda que essa palavra ética ela seja usada, não deixa de ser alisamento. Uma vez que você entra e que você faz a aplicação de uma química que vai entrar no córtex, que vai mudar ali a estrutura do fio, é sempre um alisamento. Pode ser alguns tem uma concentração menor, que vai ser um pouco mais suave, mas ele não deixa de ser uma transformação no fio. Né, Vera? Sim, ela acabou de comentar que ela usa o tioglicolato de amônio, né? É um bom coadjuvante, né? Mas é importante É um conscientizar. alisamento do mesmo jeito, É um né? alisamento. É importante conscientizar a cliente em relação a MP, né? A Tioglicolato de MP. amônio, Uhum. MP. É importante, Ele é, na verdade, um derivado da amônia, né? O AMP. sim, Né? Então, tem ele é um pouco mais suave, mas ele trabalha da mesma forma. Ele vai entrar no córtex, ele vai ali nas pontes de sulfeto, ele vai fazer o desligamento, e aí você vem ou com pente, fazendo a questão do alisamento, ou você vai com bigodinho fazendo a questão do enrolamento, mas não deixa de ser um alisamento. Então, na verdade, assim, e eu sei que existem empresas que falam que é mais natural e tal, mas, assim, na minha opinião, e como desenvolvimento, não deixa de ser um alisamento. Então, é ético por quê? Porque a Anvisa aprova esse ativo, ok. Ético o tioglicolato ou a guanidina porque a Anvisa aprova, ok. Nesse sentido, mas não que ele seja menos agressivo. exatamente. O ideal é você migrar ela para os cronogramas cosméticos, né? Direcionar ela para uma parte de transição onde entra a saúde, qualidade de vida, embelezamento e autoestima em primeiro lugar, né? Então, migrar ela para essa parte de cuidado, né? Porque um cabelo alisado que está para decidir ir para uma transição, sair daquele processo mecânico de alisamento, ele vai precisar de muito cuidado, né? Então, assim, cuidado, ele é um todo. Ele é desde um home care, desde semanalmente na tua clínica, no teu salão, é tudo. É o que ele usa na casa dele, é o que ele come, é como ele vai tratar, como ele vai aprender a utilizar o cabelo dele natural com aquelas pontas que ainda são desagradáveis, né? A importância dele compreender que mesmo um procedimento
de escovação ou corte, ele pode ser feito, né, com cautela. Você não precisa ir agora, igual todas as grisalhas, tá cortando todas as tintas do cabelo e ficando... E vindo já cabelo grisalho, né? Porque daí isso é realmente uma opção, né? É uma opção, eu super apoio, tá? Eu acho bonito porque no final as mulheres têm mais cabelo se elas conseguem ter um controle de deposição de corante no couro cabeludo, né? Porque assim, eu tô bem, 42, quase não tenho fios brancos, né? Mas tenho alguns. Então, assim, a tendência não é você não ter nenhum, a não ser que nós achamos a cura. Toma a pílula e nasce o cabelinho. Ficaremos Toma a pílula e nasce o cabelinho milionários. da cor que ele é. Então, na verdade, tinha um estudo, né? Estava sendo feito um estudo e saiu não sei se a palavra é medicamento, mas saiu a pílula que você toma para ativar a melanina e para que você nasce com o cabelo já menos branco, não que fosse 100%, mas que os cabelos nascessem menos brancos. Eu não sei em que pé que está esse estudo, porque depois eu não li mais artigos sobre isso, até preciso retomar, mas já existe alguma coisa. Só que assim, era tão caro e eu acredito que várias empresas ainda também não aderiram a isso, porque daí vai deixar de vender a tinta, não vai ser tão interessante, né? Isso é uma história para um outro dia. Ó, a Sulamita, ela disse que o alisamento ético é porque é liberado pela Anvisa. Sim, então ok, se é ético porque é liberado pela Anvisa, tudo bem, mas não que ele vai ser menos agressivo. Aí ela tá, outra pergunta, vamos ver. Aí a gente finaliza aqui. Ai, já estou assumindo meus cabelos brancos. Sulamita, parabéns, que eu não consigo, não. O meu já faz uma coroazinha aqui, e aí eu já, a cada 2 meses, eu consigo ainda ficar a cada 2 meses fazer colorindo, né? Até porque eu gosto dessa cor mais escura do meu cabelo, então eu realmente não consegui assumir marrom, ainda. né? Tá um marrom aí, um pouquinho avermelhado, tá bonito. Tá eu uso 5, eu uso a cor 5 só na raiz, e aí ele vai desbotando e vai dando um pouquinho desse marrom. Puro 5-0, 5-4? Só 5-0. Só 5-0, lindo, tá Só lindo. 5-0. Aí eu ponho, aí ele vai desbotando e tudo certo, não dá trabalho. Aí eu uso os produtos da Sulis para manter e tá tudo certo. Tá tudo certo. Vera, olha, já fazem 1h25 que nós estamos aqui conversando, né? Nesse bate-papo bem gostoso, onde você falou bastante aí do seu trabalho. Eu adorei conversar com você. Veio bastante conhecimento. As pessoas que perguntaram também, principalmente a Sulamita, que veio a agregar bastante aqui a nossa live. Eu quero só agradecer esse momento seu, agradecer por você ter passado o seu conhecimento, o seu tempo. Espero que a gente faça outras lives, que foi bastante interessante. E também já quero agradecer você que está aí, que ficou até agora. Muito obrigada por estar, por ficar e por ouvir a gente falar tanto, né, Vera? Sim, eu que agradeço. Nossa, a mulher fala, né? Meu Deus do céu. Mulher fala. Jesus amado. Ainda mais sobre cabelo, que a gente é curiosa, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim foi um presente, porque eu não vim falar, eu vim bater um bate-papo com a Sônia sobre aquilo que eu amo, que é cuidar de cabelo. Para quem não me conhece, já vou fazer a propaganda aqui, ó, vem no espaço. Já manda o espaço aí, que é aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, Guarulhos, né? Aproveitem. Sou tricologista, terapeuta capilar há 10 anos, eu tô aqui no mesmo lugar, então eu sou uma referência, né? Atendo muitas pessoas de lugares variados, de todo São Paulo, do Brasil, até atendo pessoas até do exterior, na verdade. Eu sou empolgada, sou ousada. Então é isso, gente. Eu amei essa live. Foi tudo de bom, né? Explicar o que é um socorrista terapeuta capilar. Socorrista. Vou dar um tchauzinho aqui também para o meu amigo Rony. Faz tempo que eu não falo com ele, ele é lá da Bahia. E todas as lives ele tá aqui. Firme e forte. Namastê. Ele é um profissional, um hairstylist, e ele trabalha muito bem. Ele usa e vende os produtos Sulis lá na região da Bahia. Um grande amigo, bastante querido mesmo. Que lindo. Gente, então, um beijo.
Um beijo para você, Vera. A gente vai se encontrar mais vezes aqui. Vamos marcar outros temas para a gente falar. Esse foi só o primeiro, só esse primeiro bate-papo. Eu vou deixar a live salva aqui para você que quiser assistir outra vez ou que quiser mandar para seus amigos, manda um aviãozinho e diz que a live tá salva aqui no canal da Suzy. Maravilha, maravilha. E depois eu vou repostar no meu também, porque merece, né? Ela ficou bem repleta de informação. Amei. Um beijo. Beijo. Tchau para vocês, gente. Alguém fez uma foto? Alguém faz uma foto e manda para nós? O Rony, faz a foto aí. Deixa eu fazer meu coração direito, peraí. Aí, ficou melhor. Meu dedo tava para cima. Assim, né? Pronto, eu acho que deve ter saído essa foto. Espero. Beijo, boa noite. Namastê, gente. Tchau. Namastê. Amém, amém.